Fala pessoal, beleza? O objetivo do vídeo de hoje aqui é trabalhar algumas ideias, demonstrar algumas ideias sobre o bot que chega agora há um ano aí em testes e o bot que parece que teve mais sucesso, né? São muitos, né? Uma fila de bot imensa que tem aqui, mas a ideia de todos eles é exatamente a mesma. Isso aqui começou há um ano atrás, em dezembro do ano passado. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui e o primeiro vídeo é esse aqui, ó, foi feito há 10 meses atrás, onde eu mostrei um pouco, falei um pouco sobre ele. Né? A ideia não é minha, a ideia é do Ricardo Full Trader, né? E neste vídeo do Ricardo Full Trader, o que me chamou a atenção e o que demonstrava que tinha muito valor testar essa ideia é que o Ricardo volta nos jogos da Lucy, né? Ele volta nos resultados passados para ver se os jogos com essas odds existem, porque algumas pessoas não entendem, né? Algumas pessoas dizem que o Zeus pode ser usado para validar métodos. Não é assim que funciona, tá? Porque você pode encontrar uma odd justa para uma determinada coisa e os jogos não darem oportunidade para aquilo acontecer, né? Ser um método que, né, segundo a estatística, ele está validado, mas na hora que você vai trabalhar aquilo, trabalhar aquela ideia, a situação não acontece. Então muitas pessoas falam assim, pô, eu fiz um bot, eu fiz um estudo, o bot não entra. Não entra porque às vezes, né, não tem aquela possibilidade, né? O mercado ele não vai te oferecer aquilo ali. Não tem gente colocando dinheiro naquela ideia, naquela coisa contrário, para você entrar a favor. Então, nesse vídeo, né, o Ricardo vai, né, recorre até a Lucy para demonstrar então jogos de fato nos quais aquilo acontece, e foi por isso que eu coloquei então para rodar, né? No meu vídeo eu falo claramente, né, que isso foi baseado numa ideia do Ricardo. Eu falo aproximadamente aí nos 50 minutos. Não digo que a ideia é minha, né? Eu fiz um bot para trabalhar, segundo então uma ideia compartilhada gratuitamente pelo Ricardo e dou então todos os créditos para ele. Nós vemos aqui então, né, que há sucessos, insucessos e muita coisa para analisar, né? Mas isso aqui é um caminho aí de um ano de trabalho, um ano de observação e um ano de estudo para chegar a um resultado como esse aqui do 4,5, que tem demonstrado bastante, bastante sucesso, né? Eu vou agora, a partir de 1º de janeiro, já pegar os melhores cenários que eu tenho aqui e colocar para trabalhar com uma stake. E aí vem, né? Vou colocar para trabalhar com uma stake, e qual stake dá para eu trabalhar? Não sei. Vou descobrir ao longo do ano. Não vou colocar uma stake aqui de 100, de 200 reais. Liquidez é um problema, a gente já falou sobre isso várias vezes. E esses bots aqui, o que trabalha com mais dinheiro no desktop, não aqui no web, né? Trabalha com 3 reais e pouco. E às vezes não consegue corresponder à stake toda quando ele vai entrar. Então, né, é um negócio aí que não é tão fácil quanto parece, não. E algumas pessoas falaram sobre esse bot aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tem gente vendendo essa ideia, não com as minhas configurações, né, com as configurações um pouco diferentes. Talvez depois na hora de mostrar alguns dos resultados, eu venha a falar sobre isso, tá? Mas agora então, antes da gente partir para as nossas análises, eu quero falar um pouco sobre venda de bots. Se isso não é do seu interesse, se você não quer saber sobre essas tretas aí do mundo dos criadores de conteúdo, pula aí o vídeo, tá? Olha aí os capítulos e você vai achar já a próxima parte, na qual eu vou falar sobre o primeiro aqui, bot e tal, né? Se você achar que isso não tem nada a ver com você, é só você pular aí para então o próximo capítulo. E o que aconteceu? O que eu quero falar sobre isso? Bom, eu entendi essa semana como que funciona essa questão dos resultados de bots e a venda de bots e todos os ruídos por trás disso aí, né? Eu tive um desentendimento com um vendedor de bots, um desentendimento assim que eu acredito que ocorreu porque ele tem uma capacidade um pouco limitada de interpretação de texto, ou ele interpretou de forma errada de propósito
para se vitimizar, né? Porque a vitimização ela dá bastante view, né? Ela gera muito engajamento, né? E é, no fim das contas, o cara, como último recurso, assim, depois de mais de 3 horas de conversa que ele ficou falando comigo e tentando arrancar informações para saber quem eu era, ele achava que eu estava usando um perfil falso para dizer, para fingir que eu não era a pessoa que eu sou e tal. E como último recurso, ele tentou me intimidar, dizendo que ia me processar por calúnia e difamação. Aí, quando ele tentou me intimidar, ele falou que nas plataformas sociais, nos grupos e tal, ele tem pessoas trabalhando para ele. Pessoas que estão no grupo trabalhando para ele, né, nas redes trabalhando para ele, monitorando as coisas que se fala dele. E o objetivo dessas pessoas é, então, proteger aí a dignidade dele contra calúnias e tal. E é aquela história, o tubarão morre pela boca, né? E o cara acabou me dando essa informação, né? Não sei se ele não se importa que as pessoas saibam disso, ou não sei se ele realmente cometeu um deslize ali, né? Mas ele admitiu, né, que então, por exemplo, no grupo do qual eu participo, né, com mais de 500 pessoas, que é o grupo do Harada, né, existe gente lá dentro trabalhando para ele. Então, ou existe gente trabalhando para ele, né, ou ele tem fakes que ele utiliza então é, é, para falar bem dos bots dele, né? Então eu não vou revelar o nome dessa pessoa porque ela me confessou isso numa conversa privada, né? Não há necessidade de revelar o nome dessa pessoa, mas isso, acho que isso fica como um alerta em geral para todas as pessoas, né? Nós vamos às vezes pedir informação na internet e a gente está lidando com pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe qual é o nome delas, e de repente a gente faz uma pergunta sobre um bot, vem lá um perfil fake e fala pra gente que o bot é maravilhoso, que você pode comprar, que a pessoa está tendo muito resultado, que é tudo excelente, e não sei o que mais, e não sei o que mais, né? Então, assim, eu tô falando isso, né, porque eu posso provar. Se eu não pudesse provar, eu não estaria falando, não estaria relatando isso aqui, né? A pessoa me falou e eu posso provar que ela falou, caso ela me desafie a provar que falou isso, né? Mas eu não vou revelar o nome dela, então também não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que isso fica como aí um grande aviso, sabe? Um grande aviso desse terreno espinhoso que a gente está andando aí sobre os bots e as vendas de bots e isso tudo, né? Assim, eu entrei no trade tomando golpe, não sei quantas outras pessoas entraram e conheceram o trade tomando golpe, porque assim, a gente não conhece, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam, como é a estrutura do negócio, né? Aí a gente entra e se arrasa mesmo, né? Não sabe direito como é e tal. Então, assim, fiquem muito ligados, né? Eu poderia aqui, vamos supor que eu estivesse apresentando esses resultados aqui agora, e falasse assim, ó pessoal, agora está à venda, tá? Esses bots aqui estão à venda. Eu poderia ir facilmente, com algumas horas de trabalho, criar alguns perfis falsos, tá? E escrever ali, né, nos comentários, nossa, eu já uso há algum tempo, é maravilhoso e tal, né? Chega uma pessoa daqui a um mês, vê o vídeo e fala assim, pô, e aí, vocês compraram? Aí a pessoa escreve lá, eu escrevo lá com um perfil fake. Nossa, é maravilhoso. Ou sei lá, né? Se eu tivesse dinheiro para botar alguém para trabalhar para mim, né? Essa pessoa falou que tem pessoas que trabalham para ela, né? Então podia falar, nossa, que coisa maravilhosa, esse bot é muito bom, compra à vista, amigo, paga aí, né? Vamos supor que eu colocasse um preço aí de R$ 2.000, 5.000, paga à vista, amigo, vai sem medo e tal. E aí o que ocorre? Essa venda dos bots, ela é um terreno difícil, por quê? Aí eu vendo o bot para o cara por R$ 2.000, eu vendo, por exemplo, aqui o 2,5, né? Que a gente vê que ele tem um resultado aqui muito ruim, né? Aí eu digo assim, não, mas tem uma configuração especial, tem mesmo, né? Eu vou falar daqui a pouco. Tem uma configuração especial que ele não vai ter esse prejuízo, né? Aí você fica ali duvidando, vai num grupo, algum lugar, pergunta para alguém, eu tô lá monitorando essa porra. Aí na hora que a pessoa pergunta, ah, não, eu achei meio estranho. Aí eu respondo lá com o meu perfil fake, não, cara, vai sem medo, eu comprei, é maravilhoso, eu não sei o quê. Então, cara, é assim, fica esperto, irmão, fica muito esperto, né? Que tem gente aí, né, com estratégias muito
assim, convincentes para pegar o seu dinheiro, né? A primeira coisa que eu digo, né, sobre essa estrutura do golpe de maneira geral é que se o discurso vai mudando muito, se a coisa vai se complicando demais, muita explicaçãozinha já é uma coisa aí para se duvidar, né? A gente tem um problema aqui que eu posso dizer que qualquer bot está em bad run. Posso pegar, ah, não, cara, tá aí esse mês porque, entendeu? Tá em bad run, entendeu? Daqui a pouco ele vai melhorar. Vem o segundo mês, eu falo, poxa, cara, você não entende nada sobre trade? Pô, trade é assim, 2 meses de bad run é normal. Daqui a pouco vem o terceiro, vem o quarto. Lá pro quarto você já tá com a energia esgotada, você já tá puto com aquilo, já não tá conseguindo raciocinar direito sobre a questão, né? Então fica aí esse alerta, né? Então, e eu quero deixar bem claro que eu não estou vendendo bots, né? E que neste momento eu também não pretendo fazer isso. Se um dia existir um marketplace do Netuno, eu posso pensar, eu posso considerar. Por quê? O marketplace do Netuno vai ser um espaço transparente no qual as pessoas vão poder ver o que os bots estão fazendo, quantos bots estão ganhando e como a coisa tá. É mais ou menos como o Copybet, né? E outros sistemas que já existiram no Brasil, o Siga Trader, por exemplo, você via o resultado do cara tirado da conta dele da Betfair. Não era ele ali mostrando, né? Não era ele ali dizendo que era bom ou usando perfis fakes ou funcionários para dizer que o bot era muito bom. Então, né, eu quero dizer o seguinte aí, né? Quem vende bot e está interessado em vender bot, preocupe-se com outras pessoas que vendem bot. Eu não vendo bot, eu não estou concorrendo com ninguém, não estou competindo com ninguém, e quando eu precisar me posicionar sobre qualquer produto e falar, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai dar errado, eu acho que é uma bosta, eu acho que não é uma bosta, eu vou me posicionar e eu vou falar, é porque eu não devo nada a ninguém, né? O problema de toda a discussão com esse vendedor de bots foi que eu fiz uma afirmação, né? A pessoa estava falando sobre esse bot aqui. Eu fiz uma afirmação de que o bot era do Full Trader, como eu mostrei aqui o vídeo, como eu comentei na outra vez também, que o bot era do Full Trader, mas eu não tinha achado o vídeo no momento lá, né, na ocasião, que o bot era do Full Trader. Eu fiz um bot baseado na ideia do Full Trader, né? E aí, né, por conta das limitações de interpretação de texto da pessoa, a pessoa entendeu disso que eu estava falando, que ele copiou o meu bot, né? Sendo que eu falei específico, né? Não sei se é tão difícil de entender isso, né? Você fala, pô, eu vi a ideia do cara tal, o cara falou isso de graça, o cara falou isso, né? O cara é uma referência, você deteste ele ou não, ele é uma referência em tal coisa, ele falou essa coisa, eu fiz um bot, outra pessoa foi lá e fez o mesmo bot e falou que a ideia era dela. Foi isso que eu falei, mas a pessoa entendeu que eu estava acusando, que ela copiou o meu bot, sabe? A questão para mim, né, que me levou a abrir a discussão, é que eu acho que é um valor, assim, é um valor que deve ser de todo mundo, que é respeitar o trabalho das pessoas. Respeitar o trabalho das pessoas eu acho que é muito importante, entendeu? Então eu podia odiar o Ricardo Full Trader, não é o caso, entendeu? Que eu não posso ir lá pegar uma ideia do Ricardo Full Trader e falar que a ideia é minha, para dizer que eu sou um trader com muita experiência, né? Que eu observei isso na minha vida, em várias situações e tal. Eu acho que o trabalho de todo mundo tem que ser respeitado, entendeu? E quando você tem conteúdo pleno no YouTube sobre uma ideia, você dizer que o negócio é seu, você dizer que foi você que fez, eu acho um pouco assim complicado, né? E foi por isso que eu me manifestei então, tá? Então fiquei aí, né, uns 15 minutos falando de treta, né? Tomara que você tenha pulado se isso não era do seu interesse, ou que você quisesse saber realmente aí o que aconteceu, né? Então, né, agora vamos então ao que importa. Qual que é o aprendizado sobre isso aqui? Qual que é o aprendizado sobre todas essas coisas aqui, né? Bom, tem esse under 1,5 HT aqui, que ele não está sendo considerado nesse vídeo. Foi também uma pessoa que acompanha meu canal que falou que estava fazendo isso no mercado de 1,5 HT, sugeriu testar, né? Infelizmente eu procurei o comentário da pessoa, não achei também o comentário,
Mas fica aí, né, que a ideia não é minha, né, de ter tentado trabalhar essa ideia no Under 1,5 HT, não é minha, né, de outra pessoa também. E existe uma diferença, que é uma coisa que eu vou explorar daqui a pouco também, uma diferença brutal entre esse Under 1,5 HT aqui, que seria a entrada então a partir dos 35 minutos, né, faltando 10 minutos para acabar. Existe uma diferença brutal aqui entre o trabalho do bot web e do bot desktop, tá? Se você comparar os dois períodos idênticos aqui, isso aqui está trabalhando há pouco tempo no web, o bot desktop, desses 5 heads aqui que o bot web achou, o bot desktop tomou um só. Então, né, é uma boa indicação de como a filtragem do filtro de liquidez lá do bot desktop de fato favorece muito esse bot aqui. Então, né, eu até coloquei um MG dele aqui para ver como é que ia funcionar. Eu aconselho, né, no bot web não tentar fazer isso aqui não, tá? Porque o volume de jogos é muito maior e a exposição a um head é muito maior também. A maioria dos jogos nos quais isso vai acontecer, isso é raríssimo, as entradas desse bot são raríssimas, mas a maioria das vezes que isso vai acontecer será então naqueles jogos Under 19, Under 21, Under 23, né? Aqui no web, né? Eu tô deixando aqui porque a gente tem que deixar um tempo, né, de maturação dessas ideias e tal, para ver se vai funcionar, se vai bem, se vai mal e tal. Mas, né, estão aqui então trabalhando na conta real, né, com dinheiro real, e no bot web não estão bem não. No bot desktop eu não tenho reclamações, mas é uma coisa que precisa de no mínimo uns 6 meses para ver, tá? Isso é outra coisa muito importante. Nessa faixa aqui de odds de 1,10, eu acho que é o mínimo de 6 meses para você ter aí uma noção do que está funcionando, do que não está funcionando, de como as coisas estão indo, tá? Então, 1,5 aqui, tá vendo aqui, né? Não é o modo teste, é a conta real, né? 1,5 aqui não no web não está rolando, mas eu vou deixar trabalhar e vou ver de repente tem ali uma odd lucrativa, né, para poder explorar. Então, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 6,5. Primeiro eu vou falar dos problemáticos, tá? Primeiro eu vou falar do 1,5. Tá vendo aqui, né? O under 1,5 FT não existe mais. Não existe mais por quê? Simplesmente porque o under 1,5 FT no desktop trabalhou praticamente 8 meses e nunca esteve em green. Ele nunca funcionou, ele nunca foi bem, ele nunca deu certo, assim, né? Se você comparasse aqui, o volume de entradas era muito pequeno. Se você olhasse aqui de 538 entradas que o 2,5 tem aqui, o 1,5 teria umas 110, 150 por aí, como era a proporção que ele encontrava. E ele tinha um volume muito pequeno e ele não ficava em green, assim, a odd era extremamente ajustada. E aí o que acontece? Para ele entrar mais, eu poderia diminuir a odd, mas isso é bastante contraintuitivo, né? Você diminuir a odd, sendo que a odd mais alta não está sendo lucrativo, você diminuir a odd para ele encontrar mais jogos é literalmente assim, né, contraintuitivo. Então, pensei em fazer isso, mas valia como um teste, né? Mas não fiz ainda, talvez no futuro eu faça. Eu tenho esse plano aqui de 50 bots, eu acho que eu vou ter que passar para 100 aí em algum momento, porque 50 bots não tá dando, não dá conta de tudo que eu quero testar com o dinheiro, né? Com a grana real, assim, né? Então, o 1,5 por agora, né? Foi mais ou menos aí em setembro, eu falei, ó, esse aqui não dá não. Fechei ele aqui, fechei ele no desktop também, e no futuro talvez eu volte a olhar para ele, né? Porque é muita coisa que a gente tem que analisar, né? Se uma coisa tá muito mal, assim, não é interessante ficar mexendo, não, né? Melhor a gente focar no que tá dando certo primeiro, depois a gente mexe no que tá muito ruim, né? Então, primeiro problema, 1,5 foi fechado, cancelado. Segundo problema, 5,5 e 6,5. O 5,5 e o 6,5 passaram aí por uma reformulação brutal, assim. Passaram por uma reformulação completa
da ideia, do tempo da entrada, da odd de entrada, porque isso aqui de agosto, o 5,5 e 6,5 no desktop vinham muito bem de dezembro do ano passado até agosto, mas em agosto foi uma chuva de head tão espetacular, uma coisa tão assustadora, que eu falei, cara, não dá para manter assim. E aí eu entendi o quê? Que talvez no início de temporada essa probabilidade desses gols saírem ali no final do jogo, ela seja maior, das ligas muito over, né? E talvez por isso, então, o under 5,5 e 6,5 estavam indo tão mal. O under 6,5 chegou a ter, num sábado, 5 heads em sequência. Imagina, uma entrada que raramente tem 2 heads em sequência, num sábado só encontrar 5 em sequência. Então, eu pensei, bom, pode ser, então, o momento dos campeonatos. Pode ser, então, uma questão de sazonalidade aí, né? E eu pensei, o que eu faço então? Eu desativo o bot e reativo ele daqui a pouco, ou eu faço uma leitura a partir do que está tendo aqui e reconstruo o bot. E reconstruir então, né? Então você vê que eles estão aqui com pouquíssimas entradas, né? 260 aqui no 5,5, 73 no 6,5, porque eles passaram por uma reformulação completa e agora vão volumar, né? Estão vendo aqui, né? Tá tudo pequenininho aqui ainda, né? O número de entradas e tal. E eles vão ficar aqui, né? Trabalhando, né? E vamos ver o que acontece no futuro, né? Então, e aí, né? Já devem ter notado que tem os bots, né? Tem o bot que trabalha no mercado, né? Tem o bot MG que eu uso também para testar, né? E tem uns SDPs aqui, né? Em todos eles aqui. Que são os SDPs? São os sacos de pancada que eu fiz para trabalhar com a conta real. Por que eu fiz isso aqui? Porque o resultado de um ano, que o resultado de um ano começou a. Quer dizer, quando se aproximava de um ano, né? Estava com mais ou menos 10 meses. O que ele começou a me mostrar, e foi uma pessoa também que me deu essa dica lá no canal, que eu também tentei procurar o comentário da pessoa e não achei, que ela falou assim, ó, é interessante, né? A ideia funciona, só que você tem que lembrar que o favorito ganhando ou o favorito perdendo, as odds são completamente diferentes para esse mercado. Não é a mesma coisa, né? Então tem que dar uma observada, tem que dar uma olhada nessas odds aí, né? Se o favorito está perdendo, se o favorito está ganhando, porque não é a mesma coisa. E ele está completamente certo, assim, né? E aí eu fiz esses bots que são os sacos de pancada, porque eu quero encontrar os potenciais cenários lucrativos para os placares, né? E aí quando eu fui estudar, eu vi que o caminho para se trabalhar com isso aqui é o trabalho por placar. Não existe fazer um bot mais de mercado e deixar o bot trabalhando com as mesmas faixas de odd. E né, é só você ver aqui, né, a diferença radical e brutal que existe entre um 0-1 na faixa de odd que estava trabalhando e um 1-0. Né? Você vê que a coisa aqui é assustadora mesmo, assim, não é a mesma coisa. E aí é importante, né? Por isso, o filtro de odd desse bot, né? Para dizer qual que é o tipo de jogo que o bot está entrando. Eu vi que um rapaz aí que vende os bots, ele está trabalhando sem a odd pré-live do mercado de match odds, né? Não sei se vai funcionar, né? É uma ideia também, né? Trabalhar com ele todo aberto, mas é o que eu estou dizendo, né? Os bots, ó, os jogos com o favorito em casa ou com o favorito fora, e dependendo do placar, é uma coisa assim radicalmente diferente. E é uma coisa que precisa ser muito levada em consideração, porque, como eu falei do tempo lá, né? Esse bot engana a gente por muito tempo. Essa faixa de odd aí entre 9% de lucro até 15, 20% de lucro, que é a faixa que ele trabalha, é uma faixa que engana a gente pra caramba mesmo, assim, né? Então, precisa de bastante tempo, né? Porque às vezes o bot tá ali com 3 meses de green, não tá tomando head nenhum, você tá ali feliz da vida e tal, e de repente num sábado ele pega uns 3 ou 4, no domingo ele pega mais uns 2 e devolve tudo. Então, né, por isso eu fiz isso aqui, né? Porque
porque o meu objetivo, trabalhando em cada placar diferente, é encontrar, então, possíveis médias de odd, né, demonstrarem um caminho de possíveis médias de odd que dê para perseguir aqui, né, dentro de cada placar desse e dentro do filtro de odd que eu utilizo, né, que é um filtro de odd específico. Então, a gente vê claramente aqui o padrão de que quando a casa está em desvantagem, a gente tem uma tendência a ter mais heads, né? Quando a casa está em desvantagem, a gente tem uma tendência a que saiam mais gols, mas tem placares que não demonstram essa mesma tendência, por exemplo, no caso do 0-3, assim, né? Mas aí, né, você vê que o volume dele em relação a outros bots é também bastante diferente, né? Você vê aqui que o 0-3 é um placar bem raro, então, né, segundo as configurações de odd que eu estava utilizando do pré-live, então, enquanto o 0-3 tem 23 entradas aqui no máximo, o 1-2, o 2-1 estão passando aí de 80 a 100 entradas, então ele entra 5 vezes menos. Então pode ser também um comportamento que está enganando a gente, né? Pode ser uma coisa aí que, conforme o volume dele aumenta, essas odds se mostrem não lucrativas. Então, em sentido geral mesmo, essa é a conclusão de um ano. Trabalhar com esses bots aqui vai precisar de um bot para cada placar. Não será um bot para cada mercado, que é a abordagem que eu estava aqui. Eu já estou satisfeito com o lugar que eu consegui chegar, de acordo assim com o resultado que tem agora. Dá para trabalhar, mas para refinar, esse refino ele vai ser feito por placares. Então eu vou mostrar aqui o estudo que eu fiz com os placares, então, que envolve os resultados do bot web e do bot desktop, tá? Então aqui a gente tem uma lucratividade por placar que foi feita com os dados aí de mais de um ano, não, quase um ano, né? Foram feitos aí a partir de quase um ano. Então, como que eu fiz essa conta aqui? Dentro das faixas que cada placar, dentro das faixas que cada mercado lá trabalha, né? Existe então uma odd, né? Uma odd que é uma coisa que eu fui alterando aí ao longo do tempo, né? Que eu fui mexendo. E desta odd, uma certa probabilidade, uma certa quantidade sai dela em relação ao pagamento da comissão da Betfair, né? Então, nestes resultados aqui, a conta que eu quis fazer é a seguinte: dentre todos os placares, a comissão que sai é entre 0,7% e 1,33% do resultado. Então, para o bot se demonstrar lucrativo, então, né, nós vemos aqui que nenhum deles tem a lucratividade negativa, né? Nós vemos que todos eles são positivos, não tem nenhum placar cuja lucratividade seja negativa. Isso já é, por si só, muito interessante, né? Mas o que ocorre é, alguns deles têm a lucratividade positiva, porém, né, no entanto, eles não conseguem superar o desconto da comissão e por isso estão em red. A gente vê aqui, né? Todos os placares estão positivos, mas só alguns deles conseguem superar a comissão. Então, né, a comissão está aqui entre 0,7% e 1,33%. Então, um bot, para que ele seja lucrativo, né, ou um placar, para ele ser lucrativo, ele precisa, então, ter uma lucratividade aqui total, né, por entrada aqui, por entrada não, uma lucratividade total que seja maior do que 1,33%, para garantir que ele trabalhe e que ele tenha, então, no final das contas, né, de todas as entradas, lucro. Então, né, vamos começar a falar, então, do 2,5. Nós vemos aqui que o 2,5, no placar 1-0, na web ele tem 6,4% de lucro, né? Descontando aqui já a comissão, né? Ele paga a comissão e tem uma lucratividade média aí de 6,4%. O desktop, como eu já falei várias vezes, né, a qualidade da entrada é muito maior, a gente vai ver que em todos os cenários o desktop lucra mais, né? O desktop tem aqui
8,99%, né? Quando a gente passa para o 0 a 1, a gente vê, ó, o 0 a 1 ele é positivo, no final das contas ele é positivo. Só que no bot web, a lucratividade dele é de 0,29%, então a gente está tendo o desconto da comissão maior do que aquilo que a gente está ganhando, e no bot desktop ele quase paga a comissão, quase, né? Fica aqui com 1,31% de lucratividade, quando ele tinha que ter 1,33%. Como esse número aqui é aproximado, no bot desktop o resultado na real é positivo desse placar. É um tiquinho assim positivo, assim, de uns R$8 e pouco aí, né, em um ano. Mas demonstra-se aqui, né, que a tendência é que ele não venha então a se consolidar como um bot lucrativo, né? E aí quando a gente passa para observar aqui os resultados totais do mercado aqui, né, no 2,5, a gente percebe aqui então que ele está aqui num head violento, né, violento mesmo, muito grande, né, depois de mais de 538 entradas. E quando a gente vai tentar então encontrar qual é o vilão desse head todo, né, a gente encontra ele facilmente aqui, né, quando a gente vê o bot aqui do saco de pancada, né, que tomou aqui uma quantidade absurda de head, né? Deveria ter aí no máximo uns 7 heads aí para ele estar em lucro, mas ele achou 16, né? É um número assim considerável e o bot ali, né, totalmente, né, o bot de mercado totalmente em head. No desktop a situação não é essa, né? Ele está ali com alguma lucratividade, porque o 0 a 1, desculpa, porque o 1 a 0 consegue ganhar dinheiro, e o 0 a 1 fica ali também, ganhando as entradas que ele tem, mais puxando dinheiro para pagar a comissão da Betfair. E o martingale dele está aqui milagrosamente vivo, né? Eu não sei como, né? Isso aqui é o exemplo só da pura sorte, né? Esses 19,08 de lucro aqui é porque ele está dando sorte. Uma hora ele vai pegar aí 3 0 a 1 ao mesmo tempo, tomar um bote e quebrar o martingale, que é o que aconteceu, por exemplo, aqui com o under 3,5, né? Então, pura cagada, né? E o under 2,5, depois de um ano, né? A conclusão que a gente consegue ter, né, é essa, que o 1 a 0 é extremamente lucrativo, dentro da faixa de odd que eu comecei a trabalhar ali, né, porque eu fui fazendo alterações. Cada faixa de odd em cada um deles é diferente, não é a mesma faixa de odd para todos, não tem como trabalhar, é ridiculamente diferente a odd de um under 2,5 para um under 3,5 no mesmo cenário, seja a casa ganhando ou seja a casa perdendo, não é a mesma coisa, né? E eu fiz aqui, né, um over, né, com as configurações do saco de pancada aqui, eu fiz um over, então, um over 2,5, então, no 0 a 1, né, para ver, para dar uma equilibrada com essa perda aqui. Aí, chegou no stop head aqui, que acho que a banca que eu coloquei para ele era R$20, chegou no stop head, porque se ele tomar outro head vai passar de R$20, e o over 1,5 tá aí com R$6 de lucro, mas foi mas nos últimos tempos aí, ele está numa sequência de bad run bem grande também, né? Que os resultados 0 a 1 estão saindo em grande parte aí, né? Estão terminando aí sem mais 2 gols. Então, né? 2,5, o caminho aqui então é trabalhar com o placar 1 a 0 dentro das configurações de odd que eu já tenho, né? Se você compara esse aqui que não tem muito filtro com as odds, né? Não tem uma odd muito específica, a lucratividade do de cima aqui é muito maior, né? Ele evita fazer muito mais entradas que esse aqui acaba fazendo, tá? Então, 2,5, né? Trabalhar com o resultado aí com o placar 1 a 0 e descobrir uma potencial odd, né, possível para trabalhar o 0 a 1, uma forma de trabalhar o 0 a 1, porque da forma que veio se trabalhando nesse um ano, ele não consegue vencer a comissão da Betfair. Ele é lucrativo, de fato, ele é lucrativo, mas ele não vence a comissão da Betfair. Passando aqui para o nosso 3,5, então, o 3,5 vai trabalhar, né, com o resultado 2 a 0, com o resultado 1 a 1 e com o resultado 0 a 2. Então, são as combinações possíveis, né, dos jogos nos quais já saíram 2 gols. Nós vemos então que o placar 2 a 0 no web tem uma
um lucro modesto ali, né, de 2,33%, né, um lucro modesto acima do máximo que a comissão pode descontar ali do lucro dele, né, e que, pelo contrário, né, o desktop tem já um lucro bom, né, já passando aí quase aí de 5% no total, né? Enquanto o bot web pega aí 1,0 mais ou menos por cento, né? De lucratividade, né? Então, nos dois tipos de bot aqui, ele é lucrativo, mas o desktop consegue filtrar a entrada com uma qualidade aí top, né? O 1 a 1 não consegue superar. Ó, o 1 a 1 não consegue superar a odd, né? Não consegue superar a comissão. Tem aqui uma lucratividade então muito tímida de 0,33%, enquanto no bot desktop ele consegue aí superar quase 3%, né, do pagamento da comissão. Então aqui a gente já vê uma possibilidade de lucro aí, né, um viés de lucro um pouquinho melhor. E o 0 a 2, né, que é estranho, né, um pouco contra-intuitivo, né, a gente vê esse resultado, porque geralmente significa que a casa está perdendo, então a probabilidade de sair gol é maior, mas com certeza a odd de entrada é muito maior também, né, e aí ele acaba ganhando bem mais. Né? Então, no bot web, ele tem aqui uma lucratividade, então, de aí mais ou menos 2% acima da comissão, e o bot no desktop tem aí 8% acima da comissão, né? Um resultado aí realmente muito, muito bom, né? E aí quando a gente passa aqui para o bot web, a gente vê todas as flutuações e problemas disso aí, né? Aqui no 3,5 tem um bot que é o 79 e outro bot que é o 80, né? Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou fazendo um caminho contrário, assim, né? Eu estou assim, né? O 80 dá certo, o 79 qual odd que é? O 78 qual odd que é? Eu estou caminhando um pouquinho, né, a cada vez, porque o meu objetivo é chegar aos 75 minutos. Eu quero encontrar o cenário lucrativo andando minuto a minuto, até chegar nos 75 minutos e ficar ali até o final do jogo. Né? Então, o 79 a gente vê que ele está com um resultado bom aqui, né? O 80 minutos ele não está com um resultado tão bom, justamente por conta da questão que eu falei lá, né? Dos placares. Né? Esse aqui, como trabalha com uma odd um tiquinho de nada, mas um pouquinho maior, ele até consegue se segurar aqui, né? Mas aí o outro que já trabalha com uma odd aqui um pouquinho menor não consegue, né? E quando a gente analisa aqui os placares, a gente vê aqui que não se representou muito bem o que eu falei ali no resultado total, né? Então isso significa que desde que eu fiz aqui esse saco de pancada aqui, o 0 a 2 tomou muito head, né? Que não é compatível com o que ele vinha mostrando até ali quando eu fiz esses bots, né? Então a gente pode dizer que ele está aí numa bad run, né? O 1 a 1 ele de fato, né? Olhando aqui nos resultados totais aqui e aqui nos resultados do saco de pancada a gente vê que ele está mal também, né? Que ele não está tão bem assim e esses resultados são tirados daqui, né? Dessas 520 entradas e no desktop é outra história. E o 2 a 0 que vem se mostrando lucrativo aí, né, que vem se mostrando bem e que vem trabalhando, né, com um lucro que está sendo demonstrado aqui por esse bot auxiliar e que está demonstrado também na discussão dos bots totais, né? Então, o 3,5, eu acho que ele é o bot mais assim, potencialmente lucrativo que nós temos, né? Porque o futebol, o maior resultado do futebol são 3 gols, né? 2 a 1, 1 a 2, 3 a 0 ou 0 a 3. São os maiores resultados do futebol. Então, encontrar uma forma de pegar esses cenários aumenta muito o volume de entradas do bot, né? Então, trabalhar com esses placares aqui, porque a gente está, no caso, então, né, evitando, né,
a saída de mais gols, né? Que a gente não quer que saia 4, né? Mas 3 podem sair, né? Então a gente vai, se a gente encontrar o cenário, né, para pegar o jogo que tenha 2 gols e que vai sair mais um gol e que vai ficar por isso mesmo, eu acho que é o cenário ideal aí, né? O cenário do maior volume de entradas que a gente vai possivelmente aí encontrar, né? Então, 3,5, um resultado muito bom, né? Quer dizer, um pouquinho bom, né? Mas que precisa de alguns ajustes, né? E o que aconteceu com o bot aqui dos 79 é aquilo que eu já falei do Martingale várias vezes, né? Você vê ali você vê ali que o bot repete 500 entradas e na maioria das vezes ele encontra 2 heads em sequência. Aí eu já falei algumas vezes com algumas pessoas que me perguntaram sobre o Martingale, né? Olha, se ele encontrou essas várias vezes, 2 vezes em sequência, uma vez ele vai encontrar 3. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Achou 3, desceu lá no inferno e bateu o stop head lá dos R$ 20, né? E aí eu deixei ele aqui, isso aqui é só para demonstrar. Como isso aqui é tudo experiência, né? Não estou pensando em ganhar dinheiro com isso, eu deixei ele aqui. Isso aqui já aconteceu tem mais de um mês e pouco já, mas eu deixei aqui porque era justamente para mostrar quando eu fizesse o vídeo, né? Que Martingale não é salvação de bot ruim. Não se salva bot ruim com Martingale, né? Martingale é uma técnica, né, de potencial aumento dos lucros, né, que eu penso nela dessa forma, né, quando eu faço os bots, ou faço bots pensando no uso do Martingale, né, Martingale não salva bot ruim, e está muito bem provado aqui o que eu já falei várias vezes, né? Num belo dia, esse bot aqui achou os 3 heads que ele precisava para descer ali, né, pro 0 e menos 17,92, né? Passando então para o próximo placar, né, e o último que a gente vai discutir, porque os 5,5 e 6,5 passaram por essa reformulação há pouco tempo e eu não vou falar deles porque não tem assim, acho que o volume de dados ainda não é suficiente para chegar a alguma conclusão, né? Então a gente vai fechar aqui no 4,5, que é o que teve lá a maior lucratividade, né? Então, no resultado ali, né, no placar 3,5, a gente observa que ele consegue vencer a comissão no bot web e no bot desktop tem uma lucratividade ali muito, muito boa, né? No bot web, o resultado 2-1 ele tá bem complicado ali, né? Com uma lucratividade de 2,4% só, ou seja, tá aí a 1% de ficar negativo, né? De passar para o negativo. E o gap aqui entre as duas coisas é brutal, né? De 2,4% no web para 10,8% no desktop, né? E é exatamente aquilo que eu estava falando, né? 2-1, o maior resultado do futebol. E a gente vê então que no bot web existem várias ressalvas para se trabalhar com esse mercado aí, né? Assim, dos lucrativos é o mais estranho, assim, né? É o mais estranho e eu diria então, o mais afetado pela liquidez do match odds, né? É o que foi mais afetado pela liquidez aí do match odds, né? O resultado 1-2, né? Já espera-se uma coisa complicada, porque a gente está trabalhando com casa favorito no bot e a casa está perdendo, né? Por 1-2. E aí a gente vê que no bot web ele não consegue vencer a comissão, né? Ele fica aqui no head e no bot desktop ele consegue vencer essa comissão e fica ali com uma lucratividade bem abaixo dos outros do mesmo mercado, mas ainda assim uma lucratividade bem interessante aí de 3%, né? E o resultado 0-3, que é essa coisa bizarra aí, né? Que é 15,5% no web e 11,71% no desktop. O que esse resultado muito aqui acentuado no web me diz é que ele passou por uma good run aí nos últimos dias, né? Nos últimos períodos e que eu posso esperar bastante head nele aí daqui para frente, porque daqui a pouco isso vai se acertar e vai, né, provavelmente ficar menor do que aquele 11% ali do bot desktop, né, ou muito parecido com ele, né, a gente vê a tendência do bot web de lucrar bem menos do que o bot desktop. E tem o adendo, né, desse resultado 0-3 ser bastante raro, né? Ele é bastante raro e isso não tem como
Então prever muito, não sei, né? É assim, é um resultado complicado, estranho, mas se mostrou aí o mais lucrativo. Não dá para se animar porque o volume de entradas nesse 0 a 3 é muito pequeno. No bot desktop, de resultado de um ano desse resultado 0 a 3, me parece que são 34 jogos apenas que ele entrou. É muito pouco mesmo. E quando a gente chega aqui no 4,5, tem aí o grande campeão, por a gente dizer assim, né? Ele está com um acumulado aqui de 91 reais, mas são muitos bots, né? Não, a gente não pode considerar isso. Mas ele já chegou aqui a ter 110 reais acumulados. Depois pegou uma bad run, foi de 110 para 68, se eu não me engano. Aí, como ele tem aqui dois Martingale rodando, né? Tem um aqui no 79 e outro no 80, o Martingale acelera muito essa recuperação. Então ele está aqui no 91 e 79. Só que os bots principais mesmo, que são o objetivo do estudo, que são esses dois aqui, eles perderam bastante nessa bad run aí, né? Eles acabaram se dando bem mal aí nessa bad run. Esse aqui, ele chegou, que é o que entra no 79, chegou a bater 30 reais de lucro, né? Agora está ali com 19. E esse aqui chegou a bater 24 ou 25, não me lembro bem, alguma coisa assim. E agora está ali amargando 11,47 só de lucro, né? Mas como eu mostrei lá, né? Os resultados estão aí para dizer, né? A gente vê aqui essa good run aqui do resultado 0 a 3. O volume dele no bot web é muito maior do que no bot desktop, né? Porque a maioria dos jogos nos quais se entra aqui nesse resultado são esses jogos Under 19, Under 21, Under 23 e jogos femininos. E muitas vezes esses bots não têm 20 mil correspondido no match odds e o bot desktop acaba não pegando. Esses resultados, 0 a 3 e 3 a 0, na maioria das vezes eles acontecem de manhã. Quando o bot está trabalhando de manhã, eu vejo ele entrando num 0 a 3, que é justamente o horário desses jogos. E aí eu olho para a tela lá do notebook que está rodando o bot desktop, eu vejo que não tem nenhum jogo na lista do desktop, né? Que são jogos que só estão aparecendo mesmo no web, né? E nesses jogos aí que são jogos complicados. Então, 0 a 3 numa good run muito intensa e o 3 a 0 numa bad run também um pouco intensa aí, que não condiz muito com os resultados que ele teve até então, né? E aí o 5,5 que eu falei, né? Ele tá indo bem, mas ele passou por uma reformulação muito grande, né? Então eu ainda não sei o que vai acontecer. Essa reformulação foi feita aqui no 5,5 e foi feita no 5,5 do desktop também, né? Que não tava legal para mim. E aí a gente vê a diferença que faz essa reformulação que eu fiz, né? A gente vê aqui que o bot principal pega 48 entradas e toma 2 heads só. Agora, olha a quantidade de heads que os sacos de pancada tomaram. Então, a odd de trabalho que eu coloquei ali, depois de reunir esses dados todos, olha a força que essa odd tem, né, para segurar e para evitar esses cenários ruins, né? Então, pode parecer que é... Não vou falar da odd, não vou dar muita dica aí do que eu fiz, e tem quase um ano de trabalho aí. Vai fazer o seu e vai estudar o resultado e ver se você consegue também, né? Então aqui a gente tem 16 heads, né? E o queridão aqui principal, totalmente mexido, totalmente reformulado, achou 2 heads apenas, né? E aí a gente vê que o resultado 1 a 3 é de fato aqui o calcanhar de Aquiles da parada, que a quantidade de head é absurda. Aí eu fiz o over dele também, né? O over dele chegou a ter 10 reais de lucro e depois foi devolvendo tudo, tanto que a gente vê aqui que esse aqui que já estava batendo quase o stop head lá de menos 20 reais, ele recupera bastante, né? Então não sei até onde esse placar aqui no web vai, né? No bot desktop, esse resultado 1 a 3, ele é lucrativo assim em centavos, se eu me lembro bem da análise que eu fiz ali. No bot desktop, ele depois de era 8
eu não lembro mais se são 8 meses, né? Em 8 meses que ele trabalhou no bot desktop, o placar 1-3 lucrou assim centavos, mas terminou ainda lucrativo, né? E o under 6,5 aqui também, que passou por essa reformulação também e que, né, até agora as alterações que eu fiz não mostraram assim muito destaque não, né? Os sacos de pancada foram feitos um pouco depois, né? Então, o que deixa esse resultado aqui de cima mais impressionante ainda, né? Mas ainda não tem nenhuma assim, conclusão para tirar, né? Até porque eu não estou vendo mais tantos jogos com 7 gols, né? Pode ser que eu estou me enganando aqui e eu vou ter que mexer com isso aqui de novo lá para metade de agosto. Quer dizer, eu só vou ter certeza de que essas alterações aqui de 5,5 e 6,5 funcionaram quando chegar agosto do ano que vem, né, e o futebol europeu voltar com aquela gana que estava ali daquela quantidade de heads, né? Então, galera, conclusões finais. Primeiro bot, né? Primeira ideia de trabalho com bots que funcionou. Não tenho dúvidas, né? Que com esse um ano aqui, eu fico até um pouco emocionado, né? Dessa caminhada toda, né? Dos bots anteriores que eu mostrei lá, terem assim, resultados inconclusivos, né? Resultados que eu trabalhei um ano e falei, caralho, e agora o que eu faço? Fiquei sem saber, né? No final das contas, né? E pela primeira vez, né? Eu vejo aqui bots que, né? Depois de um ano de trabalho, mostraram um caminho para trabalhar, um caminho para ter lucratividade, né? Então, eu considero o período de testes disso aqui encerrado agora, né? Alguns ainda precisam de ajustes, né? Algumas coisas eu ainda preciso ajustar, mas já tem muitas outras coisas que eu já posso colocar para rodar com alguma grana e é o que eu vou fazer. E fica o imenso e o enorme problema, né? Eu revi o vídeo que eu fiz lá no passado, né? Que é esse vídeo aqui. Eu revi o vídeo e lá eu falo assim, eu acho que não vai ser um problema não, eu acho que não vai ter tanto problema de liquidez, porque são mercados nos quais vai ter muito dinheiro. E isso não se mostrou verdadeiro, tá? Isso infelizmente não se mostrou verdadeiro. E quem quiser trabalhar com isso aqui vai enfrentar uma grande competição aí por liquidez, né? Então, esse caminho para mim, né, de ir descendo até os 75 minutos já é uma previsão dessa mudança, né? E a questão, para mim, né, é que, assim, eu tô um ano na frente de todo mundo, né? Tem gente agora aí vendendo esse bot, tem gente falando sobre ele abertamente e tal, e eu estou um ano na frente dessas pessoas e eu vou seguir então com o meu trabalho e ganhar dinheiro com ele até o mercado mudar ou até não achar mais grana, né? A minha proposta, eu acho que é colocar aí cada um para trabalhar, iniciar o trabalho de cada um aí com R$ 10 e ir observando de 3 em 3 meses o que está acontecendo. Tá entrando com R$ 10, não tá entrando com R$ 10. Aí você pensa, porra, mas vai trabalhar com R$ 10, R$ 10 é pouco. Cara, mas se eu colocar 10 bots para trabalhar com R$ 10, se eu conseguir tirar daqui 10 para trabalhar com R$ 10, já é uma stake de 100, entendeu? E ganhando aí, com essa lucratividade aí de mais ou menos 5%, daqui, né, a um mês, 5% de R$ 100 já é, assim, do ponto de vista do trade, um resultado interessante, entendeu? E é daí ver até onde dá para crescer, até onde dá para incrementar e o que dá para fazer, né? Então é isso aí, né? Depois dessa caminhada toda com os bots, finalmente tem aqui alguma coisa que eu encontrei, né? Eu tenho outro bot sensacional, que é o Lei 3A3, que eu não vou falar nada sobre ele, porque esse a liquidez é de fuder, assim, né? E muito mal, mas é um caso muito interessante que cria uma diferença, né? Uma distância daquele bot ali de 1,5 HT, que no web não funciona. Esse bot de lei 3A3 que eu fiz só funciona no web e não funciona no desktop.
é uma coisa bastante interessante que eu estou experienciando aí agora, que é um bot que só funciona no bot web e não funciona no desktop. Eu estava com esse preconceito de que tudo que funcionava no bot desktop funcionava melhor do que no web, e agora não. Agora eu descobri, né, um cenário, uma coisa aí que funciona melhor. Então é isso aí. Obrigado pelas pessoas que acompanharam o trabalho até aqui. Agora que encerrou-se esse 1 ano desse ciclo, né? Eu vou começar então a trabalhar com outros bots, com outras ideias, né? Eu vou começar então a explorar outros bots, outras ideias, né? E deixar o que eu consegui fazer até agora para ver se deu certo, né? Para ver se ganhou. Então parecia assim, né? A gente achava lá no início que era mais ou menos 1 ano deixando os bots trabalharem para a gente validar, né? Cara, não é nada disso, assim, a coisa é muito mais complicada do que a gente tinha pensado. Mas vamos para cima, né? E vamos ver o que acontece. Só recolocando uma coisa aqui, né? Para quem pulou a parte da treta lá, né? Eu não vendo bots. Quem vende bot, não venha me encher o saco, não venha falar comigo, porque eu não estou competindo com vocês. Ok? Tá beleza? Então, um abraço então a estes queridos vendedores de bots e um abraço também para a galera que acompanha aí o canal até agora, né, que acompanhou o canal até então. E vamos discutindo aí, né, e trocando as ideias sobre esses bots e a possível lucratividade deles. Um abraço.